O Amazonas é um estado brasileiro localizado na região norte do país, sem saída para o mar e fazendo fronteira com a Venezuela e o estado de Roraima ao norte, com o estado do Pará ao leste, com o Mato Grosso a sudeste, com Rondônia ao sul, com o Acre ao sul e sudoeste e com o Peru e a Colômbia a oeste. Com uma área de aproximadamente 1.559.168 km², o Amazonas é o maior estado do Brasil e a nona maior subdivisão de países do mundo, e o seu território é comparado com o território da Mongólia, que é o 18º maior país do mundo. A população do Amazonas é estimada em cerca de 3.960.000 habitantes, sendo atualmente o 15º estado mais populoso do Brasil e o estado menos densamente povoado do país. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse estado brasileiro que é quase totalmente coberto pela maior floresta tropical do mundo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. É provável que a região do atual estado do Amazonas começou a ser povoada por volta de 9.200 a.C., conforme indicam os restos alimentares encontrados na Caverna da Pedra Pintada na cidade de Monte Alegre, no oeste do estado do Pará, dando início ao período conhecido como fase paleoindígena. Acredita-se que esses primeiros habitantes nômades se organizavam em pequenos bandos e viviam principalmente da caça de animais pequenos e da coleta de moluscos e plantas. Mas também foi encontrado na Caverna da Pedra Pintada pontas de lanças que sugerem que esses povos também praticavam a caça de animais de grande porte, principalmente grandes peixes. Por volta de 6.000 a.C., teve início o período conhecido como Fase Arcaica, quando começaram a ser fabricadas cerâmicas ao longo do rio Amazonas. Já por volta de 3.000 a.C., começaram a surgir pequenas povoações de horticultores, marcando a transição de sociedades de caçadores-coletores para sociedades agrícolas. Entre 2000 e 1000 a.C., a produção de cerâmica foi intensificada e começaram a apresentar decorações com figuras geométricas em vermelho e branco. Nesse período, também começou a ser desenvolvido o cultivo de raízes, principalmente a mandioca, que se tornou a base alimentar dos povos primitivos da região amazônica. Por volta de 1000 a.C., tem início o período chamado de Pré-História Tardia, quando começaram a surgir sociedades indígenas mais complexas, com alto grau de desenvolvimento político e social. Essas sociedades eram formadas por povos de língua arawak, tucano, macu e yanomami, que ocupavam a região nordeste do atual Amazonas, e os caribes que ocupavam uma parte do norte. Em meados do século XV, partindo da região onde hoje é o Peru, chegaram na região sudeste do atual Amazonas, no Vale do Javari, os povos da família Pano, além dos povos de línguas arauás que ocuparam também o sul. Nessa época, os povos pertencentes à família linguística Munduruku habitavam o leste do atual território amazonense, os povos de língua tupi habitavam o leste e o sul, e haviam ainda diversos outros grupos étnicos menores espalhados por todo o território correspondente ao atual Amazonas. Em 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas e todo o território correspondente ao atual estado do Amazonas passou a fazer parte das possessões do Império Espanhol na América do Sul. Em 1500, o explorador espanhol Vicente Pinzón foi o primeiro europeu a chegar na foz do rio Amazonas e deu ao rio o nome de Rio Santa Maria del Mar Dulce. Em 1540, o explorador Francisco de Orellana partiu de Quito em uma expedição que tinha o objetivo de encontrar uma floresta de canela e a lendária cidade de Eldorado. Em 1541, ele cruzou a Cordilheira dos Andes e, depois de construir uma pequena embarcação, seguiu viagem por um imenso rio chamado pelos indígenas de Paraná Sul. Depois de passar pelo Rio Trindade, hoje chamado de Rio Juruá, e pelo Rio Negro, batizado pelo próprio Orellana, ele relatou ter sido atacado por guerreiras indígenas. Orellana relacionou essas guerreiras às Amazonas, as mulheres guerreiras da mitologia grega, e a partir desse momento o rio passou a ser chamado de Rio das Amazonas e que mais tarde seria chamado apenas de Rio Amazonas. E depois de viajar por cerca de 4.800 quilômetros, Orellana finalmente chegou na foz do rio em 26 de agosto de 1542. Em 1559, outra expedição comandada por Pedro de Ursúa partiu da região do atual Peru na tentativa de encontrar o lendário Eldorado. Ursúa morreu no meio do caminho e a expedição continuou com Lope de Aguirre chegando no oceano em 1561.
Depois dessa expedição, os espanhóis perceberam a dificuldade de conquistar um espaço tão vasto e decidiram adiar a colonização da região. Em 1580, Portugal e a Espanha se unem na União Ibérica. Com isso, o Tratado de Tordesilhas perdeu seu efeito e os portugueses começaram a avançar para as terras inexploradas a oeste. Em 1596, ingleses e holandeses também tentaram explorar o rio Amazonas e instalaram algumas feitorias na foz do rio com o objetivo de extrair madeira e especiarias como cravo, urucum e guaraná, e em 1612 os franceses também chegam próximos da região ao estabelecer a França Equinocial na costa do Maranhão. Em 1615, os franceses são expulsos por tropas luso-espanholas e no ano seguinte o capitão-mor Francisco Caldeira Castelo Branco funda na região a capitania do Grão-Pará. Em 1621, as entradas de Bento Maciel Parente e de Francisco de Azevedo expandem o território do Grão-Pará e nesse mesmo ano é criado o Estado do Maranhão, abrangendo as capitanias do Grão-Pará, do Maranhão e do Ceará e tendo a cidade de São Luís como capital. Em 1637, a entrada comandada pelo militar português Pedro Teixeira sobe o rio Amazonas chegando até o atual Peru, estendendo os domínios da capitania do Grão-Pará. E em 1654, o estado do Maranhão é renomeado para Estado do Maranhão e Grão-Pará. Entre os anos 1667 e 1669, a fim de proteger a região das invasões estrangeiras, é construído pelo capitão português Francisco da Mota Falcão e por seu filho Manuel da Mota Siqueira o Forte de São José da Barra do Rio Negro, dando origem à primeira cidade do atual estado do Amazonas. Essa fortificação serviu como base para o povoamento ao longo do rio Amazonas e teve início a ocupação dos rios Solimões e Madeira. Esses primeiros colonos tiveram que enfrentar a hostilidade das tribos dos índios Torás e Manaós, e para catequizar e pacificar os índios, os jesuítas, na maioria espanhóis e liderados pelo padre Samuel Fernandes Fritz, construíram várias missões, principalmente nas bacias dos Solimões e do Juruá. Só que essa atividade missionária foi vista como uma ocupação estrangeira pela coroa portuguesa, que entre os anos 1691 e 1697 enviou campanhas militares para as missões, e os jesuítas espanhóis foram expulsos e substituídos por jesuítas portugueses. A partir de 1723, uma tribo de índios manaós liderados pelo líder Ajuricaba começou a atacar várias vilas, destruindo as instalações e capturando os índios aliados aos portugueses para vendê-los como escravos para os holandeses. Isso acabou resultando na Guerra dos Manaós, ou Guerra dos Manaus, quando o governador da capitania do Grão-Pará, João da Maia da Gama, nomeou Belchior Mendes de Moraes e José Borges Valério com a missão de defender as regiões invadidas. A guerra terminou em 1728, quando eles conseguiram cercar Ajuricaba e mais 2.000 guerreiros indígenas. Ajuricaba foi levado para a prisão, mas preferiu se atirar no rio, desaparecendo para sempre. Em 1750, é assinado o Tratado de Madrid, confirmando a posse portuguesa sobre a região amazônica e definindo os limites entre o território português e o território espanhol na América do Sul. No ano seguinte, a capital do estado do Maranhão e Grão-Pará é transferida para Belém, que se torna a primeira capital da Amazônia, e o estado passa a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. Em 1755, é criada a capitania de São José do Rio Negro, sendo separada da capitania do Grão-Pará, mas ainda fazendo parte do estado do Grão-Pará e Maranhão. Em 1757, o militar Joaquim de Melo e Póvoa se torna o primeiro governador da capitania de São José do Rio Negro e recebe do Marquês de Pombal a ordem de expulsar todos os jesuítas que eram acusados de não ensinar aos índios a língua portuguesa, além de colocar eles contra a coroa. Em 1772, o estado do Grão-Pará e Maranhão é extinto e no seu lugar são criados o estado do Grão-Pará e Rio Negro e o estado do Maranhão e Piauí. Com a chegada da família real no Brasil em 1808, a instalação de manufaturas na região amazônica é permitida e a capitania de São José do Rio Negro passa a produzir algodão, manteiga de tartaruga, cerâmicas, velas, entre outros produtos. Em 1821, as capitanias de São José do Rio Negro e do Grão-Pará são unidas, dando origem à província do Grão-Pará. Em 1832 acontece a Revolta de Lages, quando os amazonenses exigiram a autonomia da antiga capitania de São José do Rio Negro como uma província separada do Grão-Pará.
Em 1835 tem início na província do Grão-Pará uma revolta popular e social conhecida como cabanagem, quando índios e mestiços que viviam na pobreza, em cabanas de barro na beira dos rios, se revoltaram contra o governo imperial do Brasil, com o objetivo de aumentar a importância do seu território. Os rebeldes lutaram até 1840, quando foram totalmente exterminados, e por ter se mantido fiel ao governo imperial, em 5 de setembro de 1850, através da Lei Imperial nº 852, o território da antiga capitania de São José do Rio Negro se torna uma província autônoma com o nome de Província do Amazonas, se separando definitivamente da província do Grão-Pará, que se torna a Província do Pará. No ano seguinte, começa a circular no Amazonas o 5 de setembro, o primeiro jornal impresso no Amazonas, que mais tarde passaria a se chamar Estrela do Amazonas. Em 1852, o político João Batista Tenreiro Aranha se torna o primeiro presidente da província do Amazonas e, para enfrentar as dificuldades financeiras no início da sua administração, ele consegue com o governo nacional o redirecionamento de verbas das províncias do Pará e do Maranhão para a província do Amazonas durante alguns anos. Em 1856, o Forte de São José da Barra do Rio Negro, agora a capital da província do Amazonas, recebe o nome de Manaus, em homenagem à nação indígena dos Manaós. Em 1866, o rio Amazonas foi aberto para a navegação internacional e empresas estrangeiras, principalmente inglesas, passaram a investir capital na região. Em 1867, com a assinatura do Tratado de Ayacucho entre o Brasil e a Bolívia, o território do Amazonas é ampliado. Em 10 de julho de 1884, a província do Amazonas se torna a segunda província do Brasil a abolir a escravidão, apenas depois do Ceará e 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea. A partir de 1890, com o início do ciclo da borracha, a cidade de Manaus entrou em um período de grande desenvolvimento populacional e econômico, graças às riquezas geradas pela produção de borracha natural. No auge, quase 100% da produção mundial de borracha saía da Amazônia. Nesse período, foi inaugurado na cidade o Teatro Amazonas em 1896, o Reservatório do Mocó em 1899, o Palácio da Justiça em 1900, o Porto de Manaus em 1907, além da primeira rede de energia elétrica e do serviço de transporte coletivo através de bondes, e Manaus se tornou um símbolo de prosperidade. Em 1907, é assinado o Tratado Vasque-Cobo Martins, também conhecido como Tratado de Bogotá, definindo a fronteira entre a Colômbia e o Brasil, e o Amazonas aumenta o seu território. Mas a partir de 1910, um período difícil teve início, quando a forte concorrência da borracha natural dos seringais da Malásia que chegavam nos mercados americano e europeu com vantagens superiores decretou a falência da economia amazonense. Em 1940, a fronteira entre o estado do Amazonas e o território do Acre, chamada de Linha Cunha Gomes, é modificada, deixando de ser uma linha reta. Em 1943, como parte da estratégia de defesa do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, o território de Rio Branco, atual Roraima, é desmembrado do Amazonas, que perde ainda mais território com a criação do território de Guaporé, atual Rondônia. Em 1957, é fundada em Manaus pelo empresário Isaac Benayon Sabá a refinaria Isaac Sabá, sendo a única refinaria de petróleo da região norte do Brasil. Em 6 de junho desse ano, foi aprovado um projeto de desenvolvimento socioeconômico através da Lei 3.173, que estabelecia incentivos fiscais para a implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário em uma área de 10.000 km². Esse parque industrial recebeu o nome de Zona Franca de Manaus e foi implementado apenas em 28 de fevereiro de 1967 pelo Decreto-Lei nº 288. Em 1987, foi anunciada a descoberta de petróleo na região de Coari, no interior do Amazonas, e na década seguinte foi instalada na cidade pela Petrobras a província petrolífera de Urucu. Durante a década de 1990, o Amazonas se destacou por ser um dos estados de maior crescimento populacional e econômico do Brasil. Em 2008, o estado do Amazonas perde uma questão territorial contra o estado do Acre e a fronteira entre os dois estados é modificada novamente e o Amazonas perde cerca de 11.583 km² de território. Em 2018, o jornalista e político Wilson Miranda Lima é eleito governador,
e em 2022 ele é reeleito, se tornando o candidato mais votado da história do Amazonas, quebrando o próprio recorde de 2018 e sendo o atual governador do estado. Atualmente, o Amazonas possui o 16º maior PIB do país, baseado no comércio e na prestação de serviços. Já o PIB per capita do estado é de aproximadamente R$ 27.600, sendo o 13º maior do país. O estado é muito conhecido pela sua riqueza cultural e diversos festivais acontecem nos municípios do Amazonas, mostrando a influência do folclore na região e tendo o Festival Folclórico de Parintins como uma das maiores e mais tradicionais festas do país. A expectativa de vida no Amazonas é de 73 anos, sendo a 22ª maior do país. O estado possui a 3ª maior taxa de mortalidade infantil com 17,9% e é o 11º estado com a maior taxa de alfabetização com 94,6%. O IDH do Amazonas é de 0,733, o que é considerado alto, sendo o 16º maior do Brasil e equivalente aos IDHs do Egito e da Tunísia. E essa é a história do Amazonas, esse estado brasileiro de enorme riqueza cultural e que possui a maior população indígena do país. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.